filme chamado Melodia Imortal. Você lembra? Com Tyrone Power, né? E a Kim Novak. É a Eddie Dutchman Story, que ele toca piano e tudo mais. E você vai encontrar isso várias vezes. A própria aquela história com da Irlanda, que é mesmo aquele Michael Collins. Ele foi mesmo um revolucionário, fundador do IRA, e foi mesmo assassinado. Realmente, aquilo aconteceu mesmo. Aí entra o Freud na história, entra o Bernard Shaw na história, e o Sherlock Holmes sugere ao Bernard Shaw uma ideia que vai levá-lo a escrever o My Fair Lady, a história My Fair Lady no final, lembra? Aquela empregadinha. E tudo assim, os nomes daquele bailarino e daqueles dois bailarinos são os nomes dos personagens de John Wayne e Maureen O'Hara em Depois do Vendaval. E todos os nomes dali são do elenco do filme. Então eu fui pegando referências culturais, porque é um livro para coroa. Então procurou se divertir, precisa ter essas coisas, né? Entendeu? E não vou pegar todas, mas uma ou outra você dá aquela risadinha. Você deu, eu vi o filme e se achava ela linda, né? Ignora, né? Bonita, bagachou. E ela sabe que ela está viva e vive com o seu marido arquiteta. Não era para nosso bico. Mas só um arremate. Bacana mesmo é aquela conversa de Sherlock com Freud. Com Freud. E são as palavras do Freud mesmo. Eu fui ler Totem e Tabu, fui ler essas coisas todas, o Freud, para achar aquelas frases, então em itálica, tudo do Freud mesmo. E do Bernard Shaw, tudo mesmo. São frases dele. Então pus, e tá ali, então essas referenciazinhas, por isso que eu digo, é mais adulto, né? Porque essas piadas, como é que um jovem vai sacar? Dá para entender um livro, mas não tem o sabor. É o livro para coroa. Quem é o próximo? Pedro. Você é meu xará. Pedro. Aê, Pedro. Pedro Pereira. E eu me sentia muito lisonjeado, porque eu estou aposentado hoje. Eu fui bibliotecário e professor. Eu trabalhei como coordenador de leitura em biblioteca infantil juvenil e lecionava a língua portuguesa. E você era o mais famoso escritor da escola. Eles adoravam ler você. Os meninos se apaixonaram, se encantaram pelos caras. E as meninas, é lógico, né? Eu agora estou sozinha e pelo a marca de Himalaia. E é interessante que você era tão procurado, eu me sentia lisonjeado, porque eles chegavam e falavam assim, ele falava, eu quero um livro do seu xará. Olha que legal. Então, e você disse que eu trabalhei livro seu infantil no colegial. É proibido miar, porque dá para trabalhar o preconceito. E trabalhei muito esse livro e eles gostavam muito. Mas você vê outro tipo de leitura no colegial do que você faria isso. E eu me encantei também por esse livro, porque eu tenho 72 anos e convivi com aquela época do preconceito terrível, né? Principalmente contra o homossexualismo. Né? E eu sempre diziam que era obrigatório 3 livros para todas as idades, que era O Pequeno Príncipe, O Menino do Dedo Verde e Fernão Capelo Gaivota. Sempre aprendi isso. E eu sempre acrescentei mais um livro. É proibido miar. Que bom. Adoro trabalhar esse tipo de coisa que hoje já não existe tanto como antes, né? E existe, mas não tanto como nos anos 70, né? 60, 70. Mas ainda... Você falou do Romeu e Julieta. Tem uma peça hoje que é Romeu e Romeu. Já viu falar de uma peça que fez sucesso há pouco tempo atrás? A história de 2 homens que... Mas você vê, agora aquela turma dos Estados Unidos, da Ku Klux Klan, ainda, você vê o preconceito como está vivo mais do que nunca? Então, mas eu vou fazer uma pergunta. As crianças sempre questionavam, por que os livros, os caras, ainda não foi descoberto pela televisão,
Você não foi convidado para fazer uma minissérie, alguma coisa assim? Porque os meninos questionavam, mas eles queriam ver os caras na televisão. Então é isso que eu estou curioso para saber, se você nunca te convidaram para escrever, adaptar, fazer os caras ir para a televisão? Olha, logo quando saiu A Droga da Obediência, a Maristela lembra muito bem, ele de cara se tornou o livro mais vendido juvenil. Lembra-se? De cara ele superou até o meu amigo Marcos Rey. E logo eu fui, nos anos 90, 92, fui procurado até por uma grande televisão aí, para fazer produzir um filme, a Globo Filmes. E eu achei boa ideia, até porque eu sou apaixonado por cinema, e se você notar, os livros dos caras parecem um roteiro de cinema. Ele corta que nem ceninhas mesmo, tem 3 pontinhos, sem explicar nada, já muda, pá, pá, pá. Então, eu até assinei contrato e tudo. E logo de cara foi barrado no departamento financeiro. Seria muito caro fazer esse filme. Isso. Seria muito caro, porque, sabe, quando você escreve tem um avião explodindo no ar. Faz isso no Brasil. Escrever é barato. Entendeu? Não dá, não temos dinheiro para fazer isso. Mas foi várias vezes, até que um determinado dia me liga, eu recebo uma ligação da Xuxa Produções. E achei que era uma boa ideia assinar o contrato da figurinha para ela. E foi muito bom para mim, porque ela conseguiu fazer o pior filme da história da cinematografia mundial. É um horror, é uma destruição, é uma falta de talento, Nossa, eu fiquei tão triste quando eu fiz isso aí. E aí fez o seguinte, agora quando me ligo eu digo, enquanto eu viver ninguém vai filmar os caras. Porque vai estragar. Além do que, gozado, no Brasil, a literatura é mais poderosa que o cinema. O recorde de espectadores num filme que vendeu muito, que foi muito sucesso brasileiro, dá 1,5 milhão, 2 milhões de leitores. Eu, por exemplo, a Droga do Mês já vendeu 2 milhões de exemplares. Mas você foi bibliotecário. Cada exemplar, quantos meninos leram? Até ficar estragado. Então, se você for imaginar que 5 meninos leram, em média... Não eram só os meninos, não. Os pais. Então, os meninos comentavam em casa, toda a família lia. Então, 2 vezes 5, 20. Então, pelo menos 20 milhões de brasileiros vivos leram esse livro. Que filme vai me dar 20 milhões de espectadores? Creio que pareça, a literatura é mais poderosa que o cinema no Brasil. Então, por que eu quero ir lá? Eu não quero. Talvez uma grande produção, mas mesmo que seja uma produção americana, cheia de dinheiro, eles vão fazer o que quiserem. E vão torcer tudo. Não é? A gente... o telefone, o orelhão, colocar o celular. Vão mexer outras coisas. Vão mexer. A J.K. Rowling, ela demorou muito para deixar fazer o filme com o Harry Potter. E outro dia eu li uma matéria sobre isso. Queriam dar para o Spielberg e queriam que o menino fosse aquele ator Haley Osmond, que fez o Sexto Sentido com o Bruce Willis. Não sei se vocês viram esse filme. Muito bom ator. E ele já começou a ter ideia, ele ia mudar toda a história, ela não deixou. Até que ela só assinou pelo seguinte, todo o filme foi sob a supervisão dela, do jeito que ela queria, os personagens da idade que ela queria que fosse. Então os filmes, ela é um mulherão com esse filme, diz que ela não é milionária, ela é bilionária. A fortuna dela é em bilhões de dólares, não é em milhões de dólares. Ela é a mulher mais rica da Inglaterra hoje. Mas os livros são geniais, eu adoro Harry Potter. Mas fez na unha dela. Eu ia ter esse trabalho de fazer com o filme no Brasil, que no fim vai ter 1 milhão de exemplares. Eu tenho mais lista de leitor. Praticamente todos os meninos que são alfabetizados no Brasil passaram pelo Pedro Bandeira algum dia, não passaram? Não é? Passaram, deram uma lidinha.
Às vezes não gostaram, mas deram uma olhada. Não, mas leram. Eu nunca ia conseguir isso com o cinema. Além do que, esse cinema é uma arte cara. Para fazer um bom filme, você tem que gastar dinheiro. Na meia boca não dá para fazer cinema. Você viu os filmes americanos, o que eles gastam? O que eles gastam, só que eles têm o mercado mundial para vender o filme. Então o dinheiro volta, né? Infelizmente não é uma arte para o Brasil. Mas a literatura vai bem aqui, graças a Deus. Graças a bom... Por favor. Oi, Pedro, boa noite. Meu nome é Joyce, eu sou socióloga. E eu tenho umas perguntas acumuladas, porque a outra vez que eu lhe vi lá no Ceará, eu chorei tanto que eu não consegui dizer Fortaleza, nada. nós estivemos Fortaleza, numa Bienal do livro. Você era menininha. Eu tinha 10 anos a menos, eu sou sua fã há 23. Meu amor. E hoje eu estou fazendo um pós-doutorado aqui em São Paulo. As pessoas pensam que é porque eu gosto de estudar, mas na verdade é porque eu gosto de ler, porque o Pedro Bandeira me ensinou a gostar de ler. Então, as perguntas que eu tenho hoje acumuladas são: podemos esperar os caras, quem sabe agora nesse tempo das redes sociais, os caras na pós-graduação, os caras adultos, eles existiram real, né? Foram uma inspiração porque você viu algum desses meninos na vida real. Quer dizer que as meninas adoravam os caras. Eu li e reli aqueles livros 500 vezes. E outra pergunta é: como as ciências sociais influenciaram na criação de obras, por exemplo, como O Poeta e o Cavaleiro, né? O Anjo da Morte. Será que agora na era Temer a gente podia esperar um livro parecido como foi O Poeta e o Cavaleiro, que tinha aquele ministro das abobrinhas ao cachorro, aquela coisa maravilhosa, né? Que aquilo também me fez gostar de política. Eram essas as perguntas. Muito obrigada. Obrigado a você. Bom, eu fiz ciências sociais. Eu nunca fui sociólogo, né, porque eu vivi como jornalista, mas a minha formação não foi em letras, eu não fiz letras, e nem psicologia, né. Depois eu me especializei em estudar psicologia do desenvolvimento para poder escrever livros para várias idades, mas aí como autodidata. Mas a sociologia nunca me deixou, principalmente a história, a ciência política, eu leio sem parar isso aí, talvez tanto quanto literatura, tá? Não deixo de ler. Leia esse que sai agora, esse sucesso aí, o Sapiens, é uma maravilha, como história de sociologia, vários livros assim, me influenciou muito mesmo. E você nota que a minha obra, ela tem a política, mas não a política do momento, a política como ideia de organização social, como uma ideia de colaboração social e de ética social. Você vê, os caras são um sonho, eles não existem, claro, são o meu sonho de perfeição, de uma juventude ética, forte e corajosa. Tá, você vê que eles lutam pelo certo, mas lutam com uma atitude quase que adulta, né? Embora sejam adolescentes. Claro que é uma mensagem, é a minha maneira de ver e de torcer para que a juventude brasileira venha a ser isso e possa fazer um país melhorzinho do que ele anda sendo, né? Então realmente influenciou muito. Mas a continuidade dele, você perguntou, né? A continuidade dele é difícil. Porque quando eu fiz o primeiro livro tinha uma metáfora sobre um momento muito difícil da minha vida. Porque eu fazia um pouquinho de teatro profissional, fazia muito comercial de TV que me dava um dinheirinho, porque teatro não dá nada. Mas eu vivia mesmo como um jornalista. E eu tinha 20 anos quando cai a censura, quando vem a ditadura militar e entra a censura. Então eu sofri nas duas coisas que eu fazia. O teatro foi totalmente censurado no Brasil. E o jornalismo eu escrevia sabendo que na ponta da máquina tinha um sujeito com um lápis vermelho na mão e com o poder de cortar tudo aquilo que eu escrevia, ou parte do que eu escrevia. Eu tive uma vez um texto em que eu tomei todo o cuidado para não cutucar a onça que estava lá, né, o censor. Então a única coisa que eu fiz foi falar bem de alguém que eles não gostariam que eu falasse bem. Era o Plínio Marcos, aquele famoso dramaturgo, meu amigo de Santos, que eu acho um gênio. Então eu falei só
da parte artística para a construção teatral dele, não da parte política, e nem da parte social, nem das injustiças que ele pega nas peças dele. Então não havia nada que materialmente pudesse ser cortado, mas eles não queriam falar sobre Plínio Marcos. Então o censor teve uma ótima ideia, pegou o lápis vermelho e cortou só os verbos do texto. O resto podia publicar. Eles tinham esse poder. Então foi um horror para mim. Tá? Toda a minha vida de jovem jornalista foi muito ruim, porque a ditadura vem quando eu me torno jornalista e ator, depois logo abandonei o teatro, e quando vai embora eu já sou coroa. Quer dizer, toda a minha vida de jovem jornalista foi sob censura. Então, a droga da obediência é uma metáfora sobre a contra-droga do cala-boca. Sabe, a droga da obediência é cala-boca, você não sabe nada. Pode deixar que eu faço, me obedeça. Entendeu? É uma metáfora, um sujeito maluco que inventa uma droga para todo mundo ficar obediente, né? Mas, na verdade, é uma metáfora sobre a ditadura e sobre a liberdade, né? E sobre o direito de você trabalhar pelas suas próprias ideias e buscar as suas próprias soluções. Mas eu recebi muita pressão dos leitores por cartas para continuar a história. Então, os meus meninos, eles são heróicos, mas eles não podem ser heróicos como policiais. Um crime comum, eles não podem trabalhar. O crime comum é um problema da polícia. Eles têm que ser crimes metafóricos. Umas coisas que você leve para um outro lado. Então eu faço a defesa da natureza no Pântano de Sangue, a destruição da natureza que a gente está fazendo aqui nesse país. Essa natureza maravilhosa está toda destruída. Então, o Anjo da Morte sobre a Segunda Guerra e sobre o antissemitismo, sobre o absurdo daquela ditadura, eles têm que lutar na idade adulta deles contra todas as ditaduras. Então, fazer uma nova aventura com eles depende, em primeiro lugar, do tempo, né? Eu fiz eles adultos na Droga da Amizade, porque era muito estranho eu publicar em 2016, né, que saiu o livro, personagens que não usassem computador, nem usassem celular. Estranho. Como? Eu vou escrever em 2017 uma história que passa em 1983, quando eu escrevi o livro. Não dá. E ao mesmo tempo, se eu fizer os caras usarem isso tudo, não são mais aqueles caras. Então eu não podia fazer. Aí eu fiz eles adultos. Foi a única solução. Então é difícil fazer uma nova aventura com eles. Além do que, é o mais do mesmo. Não tem mais o impacto da Droga da Obediência. É só mais uma aventurinha. E eu não quero fazer mais uma aventurinha. Eu tenho que fazer uma história que tenha algum sentido, alguma novidade emocional, alguma emoção, social, para mostrar para os meus leitores. Sabe, eu não fazer mais uma história de namorinho de menina, mas já fiz. Eu não vou fazer outra igual. Por que eu vou fazer outra igual? Já fiz. Então, porque nas minhas histórias, se vocês não for notar, o enredo nunca é importante, sim o personagem. Eu tenho alguns livros, por exemplo, para menino adolescente, meninos e meninas do Fundamental 2, que eu acho muito de mistério. Tenho vários livrinhos de mistério. Mas aí, o mistério em si não quer dizer nada. Claro que o final vai ser feliz. É a personagem. Então eu faço, por exemplo, no Prova de Fogo. Eu quis trabalhar um menino tímido. Um menino que fica calado em classe. Não é aquele que fala muito, que joga melhor futebol, que conta a melhor piada. É aquele que fica quietão lá. Então, quer dizer, como é que é essa personalidade? Então, mostrar que em algum momento ele vai ter que crescer e vai ter que enfrentar esses próprios demônios dele. Então, o personagem, o importante aí é o desenvolvimento dessa personagem. Muito mais do que o enredo. No Brincadeira Mortal, eu faço a passagem da meninice para a adolescência. Enquanto eu vivo de sonhos, eu imagino que eu sou super-homem, que eu sou o capitão não sei o quê, a menina pensa que é a Mulher Maravilha, e de repente vem a realidade
e na hora da realidade eu tenho que enfrentá-la. Então eu estou trabalhando a passagem psicológica do meu ser humano leitor, tá? A Mariana, essa é terrível, porque eu resolvi fazer uma vez um livro sobre a puberdade feminina. O momento em que o corpo da mulher muda. Tem a mulher aqui sabe o susto que foi na hora que você se tornou mulher. De repente você não é uma criança, é mulher. Com a menarca, com a surgimento dos caracteres sexuais secundários. Isso mexe com a cabeça, muito com a cabeça da menina, tá? Então eu escrevi sobre isso. Uma menina, Mariana, que a colega já está botando seio, ela não. Então ela compra um sutiã e põe enchimento para se bacanear na escola, sabe? A coleguinha já menstruou, ela não. Então ela pega um absorvente, põe na bolsa e na frente dos colegas começa a procurar coisa na bolsa, todo mundo vê que tem um absorvente lá dentro, que ela não menstruou ainda. Isso aconteceu com todo mundo, né? Isso acontece com todas elas. Então o que me importa é a personagem, a pessoa. A própria, a Marca do Milagre, se está viva na cabeça de vocês, é uma historinha de amor baseada no Cyrano de Bergerac, mas em que o final feliz não é ela ficar com o menino com que ela sonhava. É ficar com ela mesma. Ela se descobrir forte mulher. E chegar para o cara, não, cara, tudo bem, entendi. Menos. Ela cresceu. Então o que não importa é Isabel. Importa que ela se conheceu. Entendeu? Então você vê, se você for notar, eu escrevo sobre pessoas. O enredo precisa para o cara continuar, né? É que nem o seguinte, você tem se você só tiver o trilho, não é uma ferrovia. Para ver uma ferrovia estar completa, precisa ter vagões, etc. Mas só um vagão vazio vai andar, uma locomotiva. Para ela funcionar, tem que ter carga, tem que ter gente dentro desse trem. Personagens e conteúdo. Então, o que importa numa ferrovia é o que eu transporto nela. Não os trilhos, não os vagões. Só isso não faz uma ferrovia. Então, para mim, só um enredo não faz uma história. A gente pega alguns best-sellers americanos, são ótimos enredos, mas não tem nada embaixo. História de um espião soviético, né? Aqueles livros, né? Aquela coisa. Que tudo bem, você lê, você passa um tempinho, mas não fica nada no final. Porque ele não tratou de gente. Ele contou bem contado um enredo. Eu não me importo com o enredo, eu falo de gente. Eu falo dos meus leitores, desses jovens, que eu quero que eles vençam a vida, que eu quero que ele seja feliz. E eu preciso disso como brasileiro. Se ele for feliz e bem-sucedido, o meu país será feliz e bem-sucedido. Se ele for infeliz e não for bem-sucedido, o Brasil vai continuar numa situação difícil como a gente tem hoje em dia. Então o que me importa são eles. Se você notar, pode pegar qualquer livro meu, o que importa são os personagens. E quem é o personagem? É o meu leitor. Ele é o meu personagem. É o pensamento dele, é o meu personagem. Ele eu quero que cresça.